Olá, amigos, parceiros, gente querida, tantas empresas que durante esses últimos anos temos tido o privilégio de trabalhar com a nossa consultoria, né, de coach, de performance, de mentoring. E nesse cenário eu queria fazer alguns comentários e contribuir com algumas dicas importantes nesse momento que estamos preparando, dando pequenos passos para uma retomada. E eu estava lendo algumas coisas durante essa quarentena e uma frase que me chamou muita atenção foi essa: o nosso iceberg está derretendo, o que fazer? Bom, tem pessoas que podem ficar olhando o iceberg derreter para ver o que vai acontecer. Outras que estão presas naquela ideia, como é o novo normal, tá? Mas como é que vai ser o novo normal? Qual é o nosso novo comportamento nesse novo normal? Primeira coisa, né? Quem antes da pandemia já era bom, já fazia coisa com excelência, ficou melhor na pandemia. E quem era ruim durante o isolamento, na pandemia, ficou pior. Não se iluda, isso não tem mágica. Quem era bom cresceu em resiliência, cresceu em flexibilidade, mas quem não era bom e permaneceu estático, ficou pior. Segunda coisa importante, empresas devem montar uma equipe, o seu time, chamar o seu time para enfrentar a crise. Para quê que deve chamar o time, montar um time forte para enfrentar a crise? Para desenhar o futuro. Porque, note bem, a crise não deve ser o único foco de uma empresa. A crise não deve ser o único foco, né, do seu departamento. Nós temos que começar, chama a sua equipe e vamos desenhar o futuro. E, na verdade, nessa troca que vai surgir criatividade. Terceiro, rever os processos e reposicionar-se rapidamente, porque os resultados precisam acontecer. E as empresas dependem de resultado, dependem de recursos, então eu preciso rever alguns processos e me reposicionar rapidamente. Isso significa passos para a retomada, quer dizer, entender o novo consumidor pós-Covid, entender que o consumo agora é reduzido, entender a importância dos canais remotos, que é a questão digital, né? As relações humanas, a proximidade desse cliente, mesmo que seja de uma maneira online e virtual. Algumas empresas estão agindo rapidamente, de uma maneira simples, mas muito eficaz. Se você precisa comprar esse imóvel, me chama no Zap. Isso é interessante, isso é um passo já. Quarta coisa, direcionar os esforços para 3 frentes. Primeiro, resposta à crise, tem que ser rápida. Segundo, planejamento futuro, quer dizer, e entender que a vida vai continuar. E terceiro, ter uma mentalidade além da crise. O que isso significa? Que nós vamos ter que rever alguns processos não serão mais repetidos, eles serão readaptados, realinhados, para que a retomada seja rápida. E isso é algo fundamental, é importante, e principalmente que os colaboradores entendam que agora é a hora de adaptar-se, a hora é diferente. O novo profissional que é especialista, que é esses que vão ficar nas empresas, né? Ele vai ter que se readaptar ao novo momento, e esse é o profissional que as empresas vão buscar a partir de agora. Sabe aquela ideia? A única bala de prata para acertar o olho do tigre, e eu tenho essa única bala, e aí eu vou pensar depois, se não der certo, o que eu vou fazer? Isso já nesse mundo pós-pandemia ou pós-isolamento, readaptação, não cabe mais isso. E note bem, esse processo de retorno, desde o isolamento até o retorno final, vai levar no mínimo 2 anos, que significa o isolamento, o retorno
e até a descoberta da vacina, que a gente espera, se Deus quiser, que seja logo. Essas são pequenas dicas e eu quero depois passar outras dicas para vocês, amigos, colaboradores, parceiros de tantas empresas queridas. Um grande abraço.